paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para aprender da palavra. Estamos aqui para somar, para crescer com o idem do Evangelho, com o idem, com a ordem do Senhor. Não que ele esteja ordem assim para não ser um carrasco, não. A ordem dele é para abençoar a mim e a você. A ordem dele é para a gente não perder a direção. A ordem dele é para a gente estar atento a qualquer situação. A ordem dele é para nos dar livramento. A ordem dele é para nos abençoar. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O importante é que a gente interaja. O importante é que a gente cresça mais e mais na palavra do Senhor. Estamos aprendendo o livro de Êxodo. Hoje é o capítulo 17, do 8 ao 16. E terminamos com Efésios 6, do 10 ao 20. Qual o título de hoje? Batalha espiritual. Não pare de orar. Às vezes eu e você está numa batalha constante, uma batalha cansativa, uma batalha que você vê a cilada do adversário constante. Quando você para, aquela situação aumenta. Isso é normal? É, porque o adversário sabe quando Deus está preparando algo para mim, para você. Então vem armações, vem maquinações, vem lutas de todos os lados. Mas a nossa posição é ficar em pé e de pé. A nossa posição é orar. A nossa posição é se revestir. A nossa posição é clamar pelo Mestre, porque Ele nos direciona, Ele dá diretrizes, nos abençoa e nos dá livramento. Vamos aprender aqui em Êxodo 17, do 8 ao 6. E depois, como eu falei, vamos para Efésios 6, do 10 ao 17. Para a gente aprender a não parar. A gente aprende com Moisés. E se revestir com as armaduras de Deus, para estar em pé e de pé diante das adversidades. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a luz do mundo, o príncipe da paz, o Deus Todo-Poderoso, que foi com Moisés, que foi com esse povo, é comigo e com você. Amém? Êxodo 17, do 8 ao 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Quantas vezes tem um Amaleque para pelejar comigo e com você? Quantas vezes tem um Amaleque para nos assustar, para nos criar situações para a gente parar, para nos amedrontar? Mas maior do que Amaleque é o nosso Deus, que dá livramento e que nos conduz pelo caminho certo. Por isso disse Moisés a Josué: escolha-nos homens e saia, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Moisés disse a Josué que pegasse uma equipe para a peleja, né? E o que eu acho interessante é que ele pela peleja. Amanhã, enquanto vocês estão na peleja, eu estarei sobre o cume do outeiro, no lugar certo, no alto, e a vara de Deus estará na minha mão. Então, quando a peleja vem, quando a luta vem, a nossa vara é a vara de Deus. A nossa vara é oração, é louvor, é jejum, é leitura da palavra. A nossa vara é ficar vigilante, porque a Bíblia manda vigiar para depois orar. E você vê que Moisés deu direcionamento, mas ele disse: eu vou estar no outeiro, vou estar no lugar de guerra, ali com a vara de Deus, clamando. Enquanto vocês guerreiam, eu estou clamando com a vara de Deus, e Deus vai dar vitória. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Veja que um foram pelejar, mas outros foram com a vara. Foram com Moisés, e Moisés ali com a vara do Senhor para clamar. Porque sabia que aquela vitória, aquela peleja não seria fácil. Quando você vê uma peleja cerrada, quando você vê as portas trancadas, quando tudo que você vê, tudo que você faz tem um ataque, tem uma cilada do mal, continue. É batalha espiritual, só não pare de orar. E acontecia que, veja que coisa interessante, e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia.
Vocês estão vendo? Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. O povo dele, a guerra dava continuidade a ganhar. Mas quando ele baixava as mãos, quem ganhava era o adversário. Isso me diz que a gente não pode baixar a guarda. Isso me diz que numa grande peleja, numa grande guerra, a gente tem que estar com as mãos levantadas. Nós temos que estar com o nosso altar levantado, da oração, do louvor, da leitura da palavra, aleluia, do jejum e da vigilância. Porque se isso está acontecendo com você, creia que sua vitória é grande e tenha visão de águia. Não pare, fique com as mãos levantadas. Lembre-se que quando Moisés parava, a luta quem ganhava era o adversário. Mas, Beth, isso é tão cansativo, concordo com você. Porque o lado espiritual, o maligno, justamente quer isso. Ele quer nos cansar, ele quer nos minar, para que se a gente perder o nosso alicerce, a gente perda a batalha. Ele mina com cansaço, com lutas espirituais, e a gente guerreia de mãos levantadas, clamando ao nosso mestre. Esteja vigilante. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ele. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Veja que coisa séria. Ele estava tão cansado, tão esgotado, que colocaram 2 escoras debaixo dos braços de Moisés, para que Moisés não cedesse as mãos. Porque eles entenderam que quando Moisés baixava a mão, quem ganhava a luta é o adversário. Isso foi uma estratégia do céu. Isso foi uma orientação do Senhor para aqueles homens. E a orientação do Senhor para nós é essa: não baixe a guarda. A orientação para o Senhor na hora da batalha espiritual é estar de mãos levantadas, é estar orando, louvando, buscando, tapando as brechas, vigilante. Porque o adversário ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a luz do mundo, o príncipe da paz, ele nos ajuda, ele nos orienta. Ele não deu orientação a esses homens, a Arão, a Ur, para que botasse suporte debaixo dos braços de Moisés para a guerra ganhar. E veja que foi até o pôr do sol. Não foi uma guerra fácil. Pelejarás por vós e vos calarei. Se cale e faça a vontade de Deus. Se cale e lute com oração. Se cale e não saia da porta. Se cale, mas esteja com as armas de Deus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Ali Josué desfez tudo aquilo ao fio da espada. Qual é a nossa espada? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Qual é a nossa espada? Salmo 119, 105, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A nossa espada está avante, a nossa espada está com a palavra, a nossa espada está fazendo a vontade de Deus. E o Amaleque da nossa vida cai por terra. Pode ter certeza disso. Lembre-se, batalha espiritual, não pare de orar. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Ele disse assim, o Senhor disse: escreve isto à memória no livro. A gente escreve o quê? A gente guarda no nosso coração, a gente anota nossas vitórias na agenda a gente ora: eu vou ganhar essa vitória, Senhor. E o Senhor disse que ia tirar Amaleque da história. O seu inimigo, Jesus vai destruir por completo. Veja o que ele disse: que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Deus destrói o inimigo e ele cai por terra. Amanhã você vem em outra luta, mas essa luta que está te deixando cansada, esgotado, afadigada, Deus vai destruir. Agora o segredo é estar na porta. Agora o segredo é estar aqui, porque Josué ganhou a fio da espada. A nossa espada é oração, é louvor, é jejum, é leitura da palavra, é vigilância. A nossa vitória é de silêncio, como eu disse: pelejarás por vós e vós calareis. E quando a gente está no posicionamento que o Senhor quer,
pode ter certeza que o Senhor destrói o inimigo e essa peleja cai por terra e o Senhor apaga de vez. Agora Ele quer soldados valentes, Ele quer homens e mulheres que estejam atentos, Ele quer mulheres e homens, jovens, adultos, que venham pelejar com a palavra, com a verdade. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, a verdade é a palavra. É por ela que a gente se baseia, é por ela que nossa vitória ganha. É por ela que a batalha espiritual cai por terra. É por ela que a gente se renova e se fortalece. Glórias ao nome de Jesus. E Moisés edificou um altar ao que chamou o Senhor é minha bandeira. Olha que coisa linda. Foi até o pôr do sol aquela luta. Mas quando a batalha foi ganha, ele disse: Moisés ergueu um altar. Nosso altar é de gratidão. Nosso altar é um culto em ação de graça. Nosso altar é cumprir os nossos votos ao Senhor e dizer como Moisés disse: o Senhor é a minha bandeira. Então não tem luta que não caia por terra. Agora o segredo é não sair da porta, porque Moisés ficou até o pôr do sol. Enquanto Josué lutava, Moisés de mãos erguidas, o povo com Moisés, Arão, aleluia, colocaram escória debaixo dos braços de Moisés, mas estavam ali na peleja. E quando a guerra foi ganha, Moisés ergueu o altar da adoração, o altar do louvor. Pague seu voto, aleluia. Cumpra seus compromissos com o Senhor, porque o Senhor vai fazer a grande vitória, vai destruir o mal. E Deus é meu e o teu, a nossa bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. O Senhor jurou, prometeu a Moisés que haver guerra de geração em geração com Amaleque. Por quê? Porque o Senhor vela pela sua palavra. Ele diz aqui que passa céus e terra, mas a palavra dele não passa, porque ele é fiel. Então o Amaleque que está te perturbando, o Amaleque que está querendo deixar você sem paz, não pare de orar não, porque o segredo está na oração, o segredo está no jejum, o segredo está na leitura da palavra, o segredo está esperando no Senhor, porque você de braços levantados, você com seu altar erguido, é guerra ganha para a glória do nome de Jesus. Qual é outra palavra da Bíblia que a gente se reveste na guerra espiritual, na batalha espiritual? Aqui em Efésios 6, do 10 ao 17, diz: no demais, irmão, meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleça na força do poder de Jesus Cristo, que é o poder de Deus que se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Quando a gente é fraco é que é forte. Moisés era um homem, um ser humano, era fraco, mas de mãos levantadas era forte, porque o poder de Deus estava ali se aperfeiçoando, e até o pôr do sol grande foi a vitória. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, olha que coisa tremenda, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O diabo sempre tem armações, ele é astuto, mas o Senhor é bom, o Senhor é grande. Lembre-se que nessa batalha espiritual, erga-se com o Senhor e diga: o Senhor é a minha bandeira. Se revista, tape as brechas, fuja da aparência do mal, fuja do pecado. Pecado, o que é pecado? É tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Quando está no pecado, para perder uma guerra, no instante perde, porque as brechas estão abertas, porque está dando legalidade ao adversário. Mas quando é um Moisés, quando é um Arão, que está na presença do Senhor, de braços levantados, com orações, como o Senhor quer, a vitória ganha. Olha o que diz o 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Veja com que a gente luta. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu e você luta contra o maligno. A batalha espiritual, às vezes, ela está pesada, mas quando estamos de braços levantados, quando estamos fazendo a vontade de Deus, que Ele é, como disse Moisés, a tua e a minha bandeira, esses principados, essas potestades caem por terra.
Agora fuja da aparência do mal, para que ele não tenha do que te envergonhar, para que ele não tenha do que te apontar. Lembre-se que Jó era um homem reto, digno, mas ele ainda foi desafiar Deus com Jó, dizendo que era porque Jó tinha tudo, por isso que Jó servia a Deus. Então, se ele fez isso com Jó, você imagina quem está no pecado. Você imagina dando legalidade, fazendo tudo que ele gosta. A batalha perde, mas com Deus na frente, com vigilância, é mais do que vencedor eu e você. Aleluia! Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Quais são as armaduras de Deus? O amor, o perdão, a gratidão, a seriedade, a mansidão, o fechar da boca, oração, jejum, louvor. Você está totalmente com as armaduras de Deus. Você está em todas as áreas. Tape as brechas. Faça a vontade de Deus. Não dê legalidade ao adversário, para que a batalha espiritual você não perca. Mas quando você está com as armaduras de Deus corretas, a vitória é certa. E o Senhor é a minha e a tua bandeira. Estás, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O que a Bíblia diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que a Bíblia também diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lembre-se, estás, pois, firmes, cingidos os lombos com a verdade. Porque é a verdade que dá vitória. É a verdade que a batalha espiritual cai por terra. Quem é que mente? É o diabo. Quem mente é filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Então esteja revestido da verdade. E vestido com a couraça da justiça. Justiça vem do grande juiz, o justo juiz que é o Senhor. Temos que estar com a couraça da justiça. Nada de mentira, nada de legalidade ao mal. Porque com essa couraça tem livramento, tem bênção, tem proteção. E o Senhor é a nossa bandeira. Calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Por quê? Calçados os pés com o Evangelho da Paz. Porque eu e você servimos ao Príncipe da Paz, a luz do mundo. E quando a gente tem paz, quando a gente ama, quando a gente perdoa, que estamos numa batalha espiritual, ela já é ganha. Porque as brechas estão tapadas. Porque a gente está coberto com as armaduras de Deus. Porque a gente está com a preparação do Evangelho da Paz, a espada do Espírito, aleluia, as armaduras de Deus na nossa vida. E o mal cai por terra, não esqueça disso. Tomando sobretudo o escudo da fé, olha que coisa linda, sem fé é impossível agradar a Deus, tenha fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e convicção das que se espera. Tome, sobretudo, o escudo da fé. Olha, escuta bem. Com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Todos os dados inflamados do maligno é apagado quando você tem fé. Quando você diz, eu estou nessa batalha, mas eu sou mais do que vencedora. Eu estou nessa batalha, mas o Senhor é minha bandeira, como foi de Moisés. Não tenha palavras negativas. Não fique cocheando em dois pensamentos. Crente é sim, sim, não, não. Crente é da verdade, crente tem fé, crente anda pela palavra e a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Tome também o capacete da salvação, aleluia, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com a palavra a gente vence, com a palavra toda a batalha espiritual cai por terra, com a palavra o Senhor nos cinge os lombos, com a palavra o Senhor dá direção, dá visão de águia, com a palavra o Senhor dá livramento, dá instruções de forma tremenda e poderosa. Mas em nome de Jesus, fique com a palavra. Lembre-se que a batalha espiritual, o segredo é não parar de orar. O segredo é estar na posição que o Senhor quer. O segredo é obedecer ao Senhor. O segredo é estar com as brechas totalmente tapadas e confiar nele. Olha o que diz Salmo 84, 12. O Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Põe sua confiança no Senhor. Não fique em dois pensamentos. E a batalha é ganha pelo sangue de Jesus. Salmos 91, 15.
E 16 diz, ele me invocará e eu lhe responderei. Quando a gente invoca, ele responde. Estarei com ele na angústia, ele está na nossa angústia conosco. Dela o retirarei e o glorificarei. Quando a gente está na palavra, está com angústia, ele retira. E o poder dele é glorificado na minha e na tua vida. Agora não podemos parar de orar. Lembre-se que Moisés estava de braços levantados. E para terminar, Salmo 91, 16. Fartá-lo-ei com longuras de dia, ainda dá anos de vida a gente. E lhe mostrarei a minha salvação. E aquele que você está orando, pelejando, ele vai salvar e vai te mostrar o poder dele na vida daquela pessoa. Então, em nome de Jesus, está numa batalha espiritual? Não pare de orar. Se revista com as armaduras de Deus. Efésios 10, do 6 ao 18. Se revista com o poder do Espírito Santo. Tape suas brechas para que o inimigo não encontre legalidade para te apontar nem para me apontar. Lembre-se que Jó era reto, mas ele foi lá apontar Jó. Dizer que Jó só amava a Deus porque tinha tudo. E Deus conhecendo quem era Jó. Jesus tem o melhor para mim e para você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele quer nos dar vitória nessa batalha espiritual. Agora o segredo é estar revestido. O segredo é estar com as brechas tapadas. O segredo é não dar legalidade ao pecado e ficar na posição de servo e serva, orando sem cessar, de braços levantados, como estava Moisés, na peleja. E o Senhor é a tua bandeira e a minha bandeira. E o Senhor elimina Ameleque de uma vez na minha e na tua vida. Amanhã pode vir outras lutas que vem, mas esse Ameleque de agora, o Senhor está destruindo. Pelo sangue de Jesus, só há necessidade, só é correto eu e você estar na peleja, de braços levantados, orando, louvando, jejuando, glorificando o nome do Senhor e com dignidade diante do Mestre. Amém? Fique todos com Deus e até amanhã. Glória a Deus.